Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Last night on Earth you spent enjoying Earth. You walk its streets, go in its bars, dance with its women. That's going to be our world for a long time, Sam. And yet we stand out here watching her just 3 hours before we take off. Marcuson? Are you afraid? I don't think so. Are you? I am. Very. It's different with you. You're trained for it. It's not the same with me. I'm a scientist, a biologist. My world is one of books and slides and microscopes. I'm being sent up there because they need my mind. And it's a pity they can't just send that. Leave the body back here where it belongs. Just send the mind. Oh, I am frightened. I'm frightened of what we'll find up there. Well, that's the one thing you shouldn't be frightened of. Well, the unknown, sure. The loneliness, the silence, that should scare anybody. But I've got a philosophy about people. I mean all people, Sam. They're the same all over. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou o Paulo Elacho do Pode Especular. E hoje nós conversaremos sobre um episódio sensacional de The Twilight Zone. People are alike all over. Algo como as pessoas são iguais em tudo que é lugar. Ou são parecidas. Não, é isso mesmo. As pessoas são iguais em qualquer lugar. Essa foi a tradução oficial. Ah, legal. O episódio foi ao ar dia 25 de março de 1960, dirigido pelo Mitchell Leisen, roteiro do Rod Serling, baseado num conto do Paul Fairman, é isso? Paul W. Fairman. Não, o Paul Fairman não conheço não. Ele fez aqui algumas, deixa eu ver, mais pra filmes assim, 65 até 52 até 65, The Cosmic Frame, que o conto dele que assim, tem, sei lá, ele é um escritor meio desconhecido, é antigão, é da primeira, como é que chama? Era dourada, eu acho. Ele publicava em antologias, era que você tinha muitas antologias de ficção científica, terror e fantasia que circulavam aí nos anos 50, 60 nos Estados Unidos. Era uma coisa... algumas ficaram muito famosas, inclusive, e essas antologias trouxeram uma miríade de escritores. Alguns chamaram muita atenção, foram para o estrelato. Outros tiveram material adaptado para a TV, mas depois não tiveram uma carreira tão longa. Enfim, o Paul Fairman é um desses caras que aparecia em antologias de ficção científica e, pelo menos nesse momento aí, nos anos 60, ele acabou chamando a atenção o trabalho dele, do Rod Serling, que mereceu a adaptação de um dos contos para um episódio do Além da Imaginação. Muito bem, né? Pois que inveja dele. É verdade. Ele, por exemplo, ele nasceu em 1909 e morreu em 77. Foi curta a vida dele ali, né? Pelo menos quando eu comecei a ler sobre isso, ele já não circulava mais no meio. Uhum, é verdade. Eu sei que o conto desse cara aí, do Paul, né? Que o Rod Serling
fez a adaptação, ele alterou, né? Diz que ele fez, não li o conto, tá? Mas diz que ele fez algumas mudanças fundamentais para aprofundar essa questão da ironia, né? E aumentar o impacto final. Então, quer dizer que é interessante aí o que vai ser tratado aí. E fica aí talvez uma curiosidade para quem possa ler ou achar o conto facilmente em inglês, para dar uma lida também, fazer a comparação, né? Isso é interessante, né? Algumas curiosidades referentes ao episódio, que é um episódio que sim, vai tratar de uma viagem espacial, vai tratar de Marte. Os exteriores que aparecem, né, no episódio, que são muito legais, eles foram retirados daqueles grandes dioramas de fundo que foram pintados para o Forbidden Planet, né? Que é um filme seminal para The Twilight Zone, né? Que sinceramente é muito relacionado, né? Cenários, roupas, objetos, enfim, metade dos episódios do Twilight Zone utiliza algum material que foi usado nesse filme. Esse filme foi um filme muito caro na época, foi um filme que teve uma produção muito grande, uma produção da Disney, inclusive, né? E aqui, claro, aqui pra mim tá Metro Goldwyn Mayer. Isso, mas ele foi um filme que teve dinheiro da Disney, enfim, na época. E a Disney, digamos assim, encomendou o filme para Metro, né? Porque ela tinha já todo um esquema de produção de animações, mas não de filmes live action. E é claro que todo esse cenário, tudo isso acaba sendo aproveitado. Era muito comum, né, na televisão, principalmente séries de ficção e fantasia que precisavam de efeitos especiais e outras coisas, cenários, etc. E tem pouquíssimo dinheiro disponível, né? Eles aproveitavam coisas que tinham sobrado de produções do cinema que tinham um pouco mais de recurso, né? Exato. E é o caso da imaginação. E tem umas coisas interessantes também relacionadas ao elenco, que esse episódio é o primeiro que eu assisti eu acho que é o único que tem na série, se não me engano, com Rod McDowell, né? Que é eu amo esse ator, gente. Eu sou fã de Planeta dos Macacos, Rod Serling também era fã do Planeta dos Macacos, tem um roteiro perdido do Rod Serling do Planeta dos Macacos, então, caraca, o Rod McDowell, ele é maravilhoso, só vê-lo já é maravilhoso, sabe? E também tem esse outro cara aí, que é o Paul Comey, né? Paul Comey, não sei pronunciar o nome dele, que ele é um cara também importante porque ele fez alguns episódios ali de Star Trek, né? E também tá em outro episódio de The Twilight Zone, né? Que é The Odyssey of Flight 33. Um dos marcianos é vivido pelo ator, é o Victor Perrin. E esse cara ficou muito famoso, ele fazia muita narração e ele é a voz da abertura da famosa série The Outer Limits, a Quinta Dimensão no Brasil, que é uma série maravilhosa, vale muito a pena ser assistida, então... E aquela abertura, né, fica na cabeça de todo mundo que escuta, né? E cara, o Victor Perrin, ele tá no elenco aí desse episódio. O Rod McDowell também, ele participou de uma outra produção, né, do Serling, que é a Galeria do Terror, né? Também tem episódio ali com o Rod McDowell, episódio muito bom, diga-se de passagem. Muito legal. Eu sou louca pra fazer podcast sobre Galeria do Terror, gente. Nos incentivem, que aí de repente vai que rola, né? Vai que vai. Pronto, vamos fazer. Olha só, gente, a influência que esse episódio tem tem influência simplesmente numa das franquias que eu mais adoro na minha vida, que é Planeta dos Macacos. Sim, a franquia clássica, eu gosto da nova bastante, mas eu de jeito nenhum, porque eu gosto da franquia nova, eu acho que a antiga não presta, porque, cara, a gente vai falar sobre isso, porque é uma questão de spoiler, de plot twist, mas é muito interessante, né, porque eu não sabia, sinceramente, do envolvimento do Rod Serling, né, que ele pegou essa história acho que é Pierre Boulle, né, Pierre Boulle? Sim, Pierre Boulle. Pierre Boulle, né? Então ele pegou a história, ele tem um roteiro, cara. Eu fiquei sabendo que teve até um quadrinho aí com a visão do Rod Serling para o Planeta dos Macacos. Então é muito, muito, muito bom, gente. Esse episódio ele tem uma questão que ele trata também de uma visão dessa época, coisa que a gente já comentou no podcast anterior, né, Paulo e Marcos? A questão da xenofobia, né? Essa palavra, assim, as pessoas são iguais em todo lugar, ela é muito ambígua, entendeu? Porque quando você vai ver mais pra frente as pessoas que aparecem como iguais, são pessoas que não são, né? Elas não comportam, assim, esse ser igual não comporta toda a pluralidade do que é, né?
o ser humano, tem ser humano de tanto tipo diferente, né? De tantas cores, tantas raças. Então a gente vai trazer esse assunto mais pra frente também. A gente ao longo do episódio vai entender que o significado dessa frase é que as pessoas são más em todos os locais, né? Enfim. Eu ia falar que, aliás, a curiosidade é que, por exemplo, quando eles começam, né, no episódio, né, o personagem do Rod McDowell, né, que é um biólogo, né, ele tá conversando e olhando pro foguete que eles vão partir para essa missão, né? Ele e o outro, né, o Mark, né? Ele é o Sam, né, e o Mark é o Paul Comey, né? E o Paul Comey que fica falando o tempo todo pra ele, né? Ele fala, não, cara, eu gosto de ficar aqui em casa, eu gosto daqui, que não sei o que. E esse lance também vai ficar muito importante. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu lar, né? O que o Rod McDowell fala sempre. E é isso, ele fala, não, cara, lá, cara, podemos achar gente lá, e você sabe, pessoas são iguais em qualquer lugar. Sempre assim, né? Ele fala. Uhum. Mas eu acho que essa frase, Marcos, ela tem dois significados. Ela pode ter esse significado que você colocou, que é essa questão, as pessoas não são boas em todos os lugares, ou ter essa questão, porque eu acho, na minha opinião, mas a visão minha, que o episódio ele quer tratar de uma questão de xenofobia, entendeu? Porque o Rod Serling, ele tinha, apesar dele ter algum problema, a gente vê alguns personagens que são meio estereotipados, né, e tal, a gente falou da questão de representatividade, no episódio da mulher, né, das minorias, eu acho que o Rod Serling estava ensaiando, né, trabalhar com isso, até porque tem um episódio dele, isso é sabido, né, é notório, que ele tentou tratar daquele caso do menino negro que foi assassinado, que foi executado, e depois ele foi obrigado, por causa da produção, o canal obrigou ele a trocar para hispânico, um negócio assim, né, mas talvez ele quisesse começar trabalhando nessas questões, e ele não conseguisse, né, até porque o negócio é pro canal ali da TV aberta, né, então ó, é mais complicado, né, para ter patrocínio e tudo, eu creio, né. Sim, bom, mais pra frente, quando a gente falar também da trama em si, vai surgir essas questões e a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre isso, né? Tá certo, vocês têm alguma curiosidade que vocês queiram apontar ou não precisa, a gente já falou tudo? Tem um monte. Então, fica à vontade. Uma delas eu não sei se o Marcos vai falar e tudo, mas é que ela deu origem, né? Deu origem ao episódio, né? Jornada das Estrelas The Cage. Que é o episódio piloto que não foi ao ar, né? Que depois ele foi incluído num dos episódios da série, né? Mas, curiosamente, a Susan Oliver, que faz o papel da Tênia, desculpa, eu falei o nome desgraçado que eles arranjam para as pessoas americanas, né? O nome dela é Tênia. Ai, meu Deus, isso é nome de verme, gente. O que é isso que eles colocam? É igual a Princesa Amídala e o Capitão Panaca. Gente, pessoal, sério, os nomes que eles dão, eles esquecem que a gente vê em outros países. Então a Susan Oliver, ela é a marciana. Acaba mudando depois, né, Paulo? Chamada de Tênia, pois é. E Tênia, eu também falei isso, a mulher é verme, coitada, é uma solitária. Pois é, cara. Ela tava triste, solitária, mas eu acho que não era por isso, não. Mas então, essa personagem, e a ideia da história que nós vamos contar agora, ela foi usada em The Cage, Jornada das Estrelas. Ela é a Vina no episódio, né? Isso. E é interessante, porque nesse episódio de Jornada nas Estrelas tem algo parecido, de você ficar numa situação parecida que o personagem do Rod McDowell vai ficar ao longo do episódio, que não vou entregar ainda, né? Muito interessante. Quando eu assisti o episódio, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o The Cage, do Jornada das Estrelas. Eu falei, opa! Exatamente. Tem outras coisas também, tem outras curiosidades, por exemplo, né? Tem uma aqui que eu achei interessante, uns erros de gravação, né? Que foram feitos lá. Tem sabe aquele microfone? Aquele comprido, que eles chamam de boom mic aqui, né? Sim. Na hora que eles estão lá por exemplo, ele tá parado lá naquela casa, na sala lá. Na história lá, ele escuta o barulho, né? Ele vai abrir a porta, aí você vê a sombra do microfone. O operador tá mexendo, assim. Aliás, eu vejo várias vezes, assim, esse microfone aparecendo. Vou ter que rever agora, vou rever, pra ver se eu pego isso daí, que não peguei essa daí. A gente já pegou alguns erros aí de continuidade e tal,
Mas esse daí passou batido. Eu não vi. Mas nesse caso foi a sombra. É a sombra do microfone. Parece que foi feito também uma referência que essa eu não sabia, né? Na TV, no episódio de TV chamado Meu Marciano Favorito. É um episódio chamado Homem ou Ameba. Entendeu? Então tem... Gostei do título. que aparece aqui, mas não adianta eu falar, porque eu também não conheço, eu não acompanhei essa série, né? É de 1963 esse episódio, né? Uma tal Miss Brown, né? Ela fala pro tio Martin. O tio Martin era o que fazia o papel do marciano, né? Que conversando da evidência que a série Twilight Zone ela pode ter, podem existir seres de Marte nessa série, entendeu? E o tio Martin é o marciano na história, é o marciano favorito, né? Ah, legal. Eu lembro de um filme, não sei se eu tô falando bobagem, mas eu lembro que tinha um filme com aquele cara que fazia o Doc Brown, né? O marciano favorito. Não sei se é baseado nessa série, de repente. Sei que é bem engraçado. Baseado nessa série. Ah, legal. Então, sinopse do episódio, tá? O episódio começa com 2 personagens, o biólogo Sam Conrad, interpretado pelo Rod McDowall, e o Warren Markinson, interpretado pelo Paul Comey, olhando para uma espaçonave atrás de uma cerca de arame. Guarde bem essas palavras, atrás de uma cerca de arame. Eles embarcarão em uma missão no dia seguinte para Marte, e Conrad expressa sua apreensão, observando que apenas sua mente científica é necessária. Ele está nervoso em conhecer a vida alienígena. Markinson, porém, garante que isso não será um problema. Ele insiste que as pessoas são iguais em todos os lugares. Eles fazem a viagem, porém a espaçonave de Conrad e Markinson cai. Enquanto Conrad permanece ileso, Markinson está morrendo. Há ruídos do lado de fora e Conrad está muito preocupado em lhe abrir a porta. Porém, é o desejo do moribundo Markinson que faz com que ele a abra. Ao abrir, ele fica muito feliz em ver pessoas com a aparência humana, conversam, falam com ele na língua dele, ele consegue se comunicar, né? Em inglês, inclusive. Eles falam para ele ficar tranquilo, que eles vão enterrar o amigo dele, que nesse meio tempo já morreu, e falam que vão arranjar um lugar para o Conrad ficar. Ele tem uma pequena conversa, uma breve conversa com uma linda mulher alienígena chamada Tênia, interpretada pela Susan Oliver, a quem ele agradece pela sua hospitalidade. Ela garante a ele que ninguém vai machucá-lo. Eles vão depois conversar ali com Conrad, falam que tem uma grande surpresa para ele e vão levar ele para um lugar, o levam para uma casa que é exatamente como a casa que ele estaria ali na Terra. A Tênia, ela parece hesitante, mas isso não parece incomodar mais ninguém. O Conrad fica surpreendido pela casa, ele verifica que foi tudo construído rapidamente e tem todas as facilidades e o conforto para um homem. Ele vai verificando então ali que na casa ele tem até uma bebida, tem um uísque, ele pode beber, tem umas cortinas. Porém o tempo passa e ele repara que a casa está totalmente fechada, ele está preso. As portas estão trancadas, ele começa a gritar, pede ajuda e ninguém abre. Ele arranca as cortinas e vê que não tem janela. Porém, a janela se abre. Quando a janela se abre, o Conrad verifica que tem umas grades. Ele se encontra numa cela. Do outro lado da cela estão várias pessoas, vários alienígenas, inclusive a Tênia, que está ali com um olhar muito triste, por sinal. E ele fica gritando e falando: por que vocês estão me prendendo? Eu sou igual a vocês. Ele vê que tem uma placa ali. E o que está escrito na placa? Está escrito ali: pessoa da Terra em seu habitat natural. E é isso. Aí ele grita frustrado, né, e fala assim: Markinson, você estava certo. Você estava certo, as pessoas são iguais. As pessoas são iguais em todo lugar. Esse episódio aqui foi uma breve sinopse, né? Claro que ela não abarca toda a complexidade, né, do episódio, mas eu gostei bastante, assim, um desfecho com um plot twist muito interessante, né? O que vocês acharam? Eu gostei. Eu gostei bastante. A ideia do plot twist foi tão copiada, como eu falei, foi usado até agora a gente pode falar que o The Cage é sobre isso, né? E a própria atriz Susan Oliver, ela participou, né? Mas também foi usado, eu tinha esquecido de comentar, mas agora eu posso comentar, né, totalmente, né, no segundo episódio da primeira temporada de The Orville, o ano passado. Isso aí, não sei se você lembra desse episódio aqui. Eu não assisto The Orville. Então, eles são, a nave para e tem uma nave com problema, e os pais do Ed,
O Ed é o capitão da nave, da The Orville, né? Eles estão nessa nave. Aí ele falou, o que houve? Tá com problema, não sei o que, tá? E eles vão até lá nessa nave, o capitão e a primeira comandante, né? E na hora que chega na nave era tudo falso, é um teletransporte e eles são transportados para um outro lugar. É a mesma coisa, eu falei, que lugar é esse aqui? Eles acordam assim, é o apartamento do Ed e o que ela morava. Os dois, ela é ex-esposa dele, né? Uhum. Ela falou, nossa, igualzinho, por que não? Onde? Nós só voltamos para a Terra e de repente abre assim a parte da frente, igualzinho nesse filme, e é um zoológico. Os seres humanos são maltratados, só que nesse daí as pessoas falam, olha só o humano, não sei o quê. Nossa, como eles são primitivos e tudo. E o resto do pessoal quer retirar os caras de lá, e eles encontram o planeta, né? Aí eles falam, não, eu não vou conversar, essa humana é a sua... Aí fala para um robô super inteligente. Aí um alienígena desse planeta que tem o zoológico fala assim, ela é sua pet? É seu animalzinho de estimação? Assim, os seres humanos são tratados como pet mesmo, sabe? Entendi. Caramba, eu vejo assim uma similaridade, né? Até com a questão do Planeta dos Macacos mesmo, né? Como eu mencionei, né? Que se você lembra ali o Taylor, né? O Taylor fica preso ali atrás das grades, né? Então, e ele é uma coisa exótica, né? Uma curiosidade, né? Os macacos, eles têm inteligência, eles acham que os humanos são criaturas, né? Sei lá, são quase que animalescas, né? É uma inversão, né? Desse negócio. Então eu acho que é muito legal essa parada. No começo do episódio, eles já começam a falar, e é legal que o Rod Serling, o diretor ali, eles colocaram eles atrás de uma grade, né? Tudo bem que é uma grade diferente, mas eles estão atrás de grades, né? A gente tem essa visão, né? Esse plano deles, depois mostra o foguete e tal, mas eles continuam conversando ali atrás das grades. Então isso é bem interessante, né? Eu tava falando desse negócio, assim, dessa questão da xenofobia e tal, e da representatividade. Você vê, né, a alegria desse personagem, o Conrad, quando ele encontra a pessoas iguais a ele, né? Iguais a ele, sim, a gente vai colocar, são pessoas brancas, né? Você não tem pessoas negras ali, né? Nesse universo alienígena ali, se é que eles têm essa aparência, que eu fiquei o tempo todo com a impressão, e a qualquer momento aquilo era uma ilusão. Sabe, eu pensei isso, será que isso daí é uma ilusão? E na verdade a aparência deles não é essa, né? Eu até falei pro Marcos, será que é uma coisa meio Bradbury, né? E tal, nesse sentido, assim. Mas é uma parada assim, né? Você vê que não tem pessoas negras, né? E tal. Então quer dizer, pessoas iguais a você mesmo são o quê? Pessoas brancas, né? Então por isso você já começa a sorrir. E eu acho que o Rod Serling fez isso propositalmente. Entendeu? É que não dá pra fazer isso claramente, né? Mas isso é proposital. Isso é proposital, entendeu? Pessoas iguais, né? Em todo lugar, né? Porque, você vai chegar em Marte. Eu tava falando do Bradbury, né? Porque você tem aquelas histórias do Bradbury, do piloto que vai voltar e começa a ter alucinações que ele tá voltando pra casa dele, né? Uma parada assim. Então eu pensei que era uma pegadinha nesse sentido, né? No final até se apresentou um plot twist muito interessante. Gostei bastante, viu, Paulo? Também. Sei lá, muito bom. Eu acho assim que The Twilight Zone é uma série, cara, que ela é muito... Ela influencia muito material da cultura, tanto da cultura pop, quanto coisas assim até mais desconhecidas, fora séries. Porque, cara, é muito interessante a gente buscar esse sentido, sabe, dentro dessas narrativas. Eu achei muito legal, cara. Achei muito, sei lá, muito foda, muito foda. Eu vou deixar pra vocês aí na publicação, quem tá escutando só pelo feed, tem uma publicação maravilhosa em inglês, tá? Mas aí dá pra dar uma, sei lá, né? Mete um Google Tradutor, quem não lê inglês, né? O cara fez uma publicação muito legal que ele colocou assim, tudo que The Twilight Zone já influenciou em Planeta dos Macacos. Que legal. É mó legal. É só em Planeta dos Macacos. Aí eu falei, caraca, meu, muito genial. Eu gostei desse lance de ter uma pessoa, essa personagem Atênia, que ela não tá satisfeita com essa situação. Eu gostei disso na interpretação dessa atriz, sabe? Achei muito legal. Exatamente. Ela percebe que aquilo é um ser inteligente. É um ser que deve ter respeito e tudo. Apesar deles terem, vamos dizer assim, toda a consideração com ele, deixar ele num ambiente bom, mas é como se fosse um zoológico. Entendeu? Sim. Então ali... E é verdade mesmo, eu nem sei se eles têm aquela cara mesmo, viu? Talvez eles não tenham. É de partir o coração, né, Paulo? Porque a leitura também que tem que fazer é você pegar animais do seu habitat natural, colocar eles assim, coisas que emulam o habitat deles, e eles vão ficar lá ser felizes? Não, né? Não vão ser felizes, a não ser que sejam nascidos em cativeiro, talvez, né?
Então esse ponto de vista também é foda, né? Quando eu penso nisso nos zoológicos, dá uma agonia absurda. É muito triste. Eu não gosto também de zoológico. Quando eu vou lá e... Gente, dá vontade de soltar tudo. Soltar a bicharada toda, né? Mas você sabe que vai fazer mal, não adianta. Tem que ser soltar no seu habitat normal, né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, vocês falaram, né, dos props, né? Que são aquelas paisagens, né? Que foram usadas do... Planeta Proibido. Planeta Proibido. E tem também os painéis dentro da nave. Tô até olhando as fotos aqui, eu morro de rir. Eu me lembrei daqueles painéis dos Krells. Lembra dos alienígenas? Os alienígenas do Planeta Proibido lá. Igualzinho, cara. Eles usaram dentro da nave do Markson e do... Os caras, olha só, eles sabem trabalhar com baixo orçamento, né? Porque é o seguinte, mesmo com uma série que tinha publicidade e tal, tinha comerciais, você vê que tem fade out, o cara sabe trabalhar com baixo orçamento, porque o foco é o roteiro. Então o roteiro tem que ter um mind-blowing, né? Falando palavras e palavrões no meio do bagulho. Mas ficou melhor, viu? Mas assim, né? Os caras têm um roteiro que é realmente surpreendente. Excelente episódio, né? A gente imagina, né, que ele influenciou muita coisa. Você tem algumas ideias que você estão nesse episódio que já apareceram em outras obras antes, inclusive da literatura. Vocês citaram aí o Planeta dos Macacos e tudo mais, porém depois, quando essas obras foram feitas, sofreram a transposição para o audiovisual, a gente enxerga uma influência aí, né, talvez aí do Além da Imaginação. Eu acho também que a maneira como esse conto foi adaptado, ele sofre uma influência do Bradbury, né? Tem uma clara influência ali do Ray Bradbury nas ideias e na forma como o conto foi adaptado para o audiovisual aí no Além da Imaginação. Para mim funciona quase como um trecho do Crônicas Marcianas do Bradbury. Enfim, um episódio muito interessante. Não, então era isso. E é sempre bom a gente ter uma chance de ver o Rod McDowall atuando. Pra mim é sempre uma grande felicidade. Eu gosto demais desse ator. As caras e bocas que ele faz são fantásticas. Né? Ele... É claro que ele vai desenvolver mais esses personagens ao longo... esse tipo de atuação, né, ao longo da carreira dele, né? Mas ele é perfeito. Eu não sei como é que ele não foi escolhido pra fazer o Psicose, né? Não, mas eu gosto pra caramba do ator de Psicose também, então... Também, é mais ou menos no gênero, assim, mais ou menos. Eu acho que é por causa da idade, né? Não sei se ele já tava mais velho. Não, Psicose é de que época? Eu não lembro. 60, né? Mas é da época. Poderia até ser, pela idade, assim, até poderia trabalhar em Psicose, né? É que o ator do Psicose, que eu não tô lembrando o nome dele, porra... Anthony Perkins. Porra, ele é muito bizarro, né, cara? Então ficou bom pra caraco, né? Ele tem o protótipo do esquisitão, né? Muito legal. Mas é aí, gente, vamos então pra recomendações. O que você recomendaria aí, Paulo? Como você falou, eu vou roubar sua recomendação. Planeta dos Macacos, assistir os episódios do Jornada nas Estrelas The Cage, The Orville, entendeu? Esse segundo episódio da primeira temporada, que é basicamente igual, entendeu? Só que lá ele é bem grosseiro, assim, nesse sentido. É bem feito. Mas os alienígenas estão realmente poucos se lixando entendeu? Os alienígenas do zoológico lá do The Orville. É diferente desse aí. Eles tentaram amenizar. Não, eles simplesmente lá, eles raptam, levam, bem colonialistas mesmo, né? Caçadores, assim. Pegaram, jogaram no zoológico e fim de papo. Tá aí, fica quietinho aí. Eu não sei se vale a pena contar do episódio do The Orville, no final, como ele consegue sair do zoológico. Vale a pena? Pode falar, pô. Pode falar. Vou dar esse spoiler aqui. Eles fazem uma negociação. Eles oferecem pro pessoal do zoológico uma coisa melhor do que os dois ali no zoológico, que foi a série The Kardashian. Eles deram os Kardashian todas as temporadas pra eles. Isso foi uma crítica, né? Falar assim, melhor que o zoológico. Ele falou, nossa, isso é muito bom. Os alienígenas falando, é melhor que esses dois aí. Muito interessante, muito bom. Que é uma crítica também esse episódio é também uma crítica, além dos zoológicos e tudo. Não sei, naquela época não existia isso ainda, mas hoje você pode usar pra Big Brother. É essa mania de você ficar observando gente presa, né? Entendeu?
É horrível, eu acho o Big Brother horrível. A ideia é horrorosa. Tá bom, obrigado pela recomendação, meu amigo. E você, Marcos? Qual seria a recomendação? Não tem como não recomendar o livro Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. É um livro de 1950, a data de publicação dele. São crônicas que tratam de uma viagem e da posterior colonização do planeta Marte, do encontro dos humanos com os marcianos. Tem vários pontos em comum com o plot desse episódio que a gente comentou. Esse livro teve diversas edições no Brasil, é um livro razoavelmente fácil de achar, é um dos meus livros de ficção científica preferidos de todos os tempos. Sim, é um livro absolutamente espetacular, então quem puder, não deixe de ler de jeito nenhum. Olha, eu recomendo aqui, já que você, né, Paulo, você veio falar do Big Brother, né, e dentro da questão das pessoas engaioladas, cara, tem uma série, que ela é uma minissérie, na verdade, ela é imperdível, é uma espécie de Big Brother do terror. Então, a minha recomendação vai ser uma minissérie de televisão chamada Dead Set, tá, uma minissérie britânica de 2008, que o enredo é o seguinte, o pessoal que resolve participar de um Big Brother, né, até porque, para quem não sabe, né, Big Brother é uma invenção inglesa, tá? Fazem aqui no Brasil, fazem acho que em outros países, mas é original da Inglaterra, né? De lá que veio esse terror, né? E nessa minissérie de 5 episódios, né, as pessoas ali com várias personalidades, tem gente mais escrota, tem gente mais legal, elas vão entrar aí para esse Big Brother, só que, nesse meio tempo, o mundo vai sofrendo um apocalipse zumbi. E elas vão ficar ali dentro daquele espaço, naquela, né? Eles acham que estão sendo filmados e tal, e o mundo acabou, né? E demora um certo tempo para eles entenderem isso. E eles vão ter que lutar pela vida aí, cara. Sei que é uma série de humor, tá? De humor negro. E ela é engraçadíssima, E tudo acontece na noite do paredão, né? Isso, na noite do paredão, né? Ou seja, esse paredão aí vai rolar pra todos, né? Mas é muito, muito divertido. Pra quem não assistiu, sabe, uma bela minissérie mesmo pra dar muita risada, viu? Vale muito a pena. Mas olha só, chegando aqui ao final do nosso podcast, eu quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Paulo Elache por você participar conosco desse episódio excepcional que eu adorei. Com certeza já virou um dos meus episódios favoritos de The Twilight Zone. Você quer deixar alguma mensagem no final, querido? Falar sobre o seu trabalho na internet. Foi um prazer participar novamente do podcast. E a mensagem que eu deixo para vocês desconfie, viu, desse negócio de que todo mundo é igual em todos os lugares, viu? Não é bem assim, não, viu? Até porque me lembra a Revolução dos Bichos, né? Aquela frase, né, assustadora no final, são mais iguais, né? Alguns são mais iguais que os outros, né? Então, vale a pena a gente tentar sempre, né, refletir essa questão do igual, né? E buscar, na verdade, a diversidade, né? Eu me metendo na tua fala. Tá certo. Mas olha só, quem quiser encontrar o teu trabalho, que é o podcast que você faz, é um podcast que fala de ficção especulativa, né? É ficção, então é o seguinte, existem vários critérios. Por exemplo, até o Fábio tem um programa muito bom, depois eu aconselho vocês no canal dele, Fábio Fernandes, o escritor, e ele fala sobre que ficção especulativa não é um pouco diferente. Então, o certo seria falar ficção, mas eu uso um termo que foi criado na década de 60, né? Por vários escritores americanos, que é a ficção especulativa para que sair aquela pecha de ficção científica. Mas ela, vamos dizer, ela cobre tudo. É ficção científica, fantasia e horror. Entendeu? Ficção especulativa. Porque no fundo, é o que o Fábio falou. Toda ficção é especulativa, né? Você está especulando alguma coisa, né? Fazendo. Tanto é que no meu, lá nos e-mails que eu recebia no começo, eu já recebi gente que era broker. Da Bolsa de Valores e tudo, falando, vocês falam sobre especulação? Não, financeira não. Não, já teve disso. Caramba, tá certo. Mas quem quiser encontrar o teu material, ainda tá disponível lá no Leitor Cabuloso no Leitor Cabuloso tem nossas participações e tudo, e tem alguns programas do Pocket Especular, que é uma versão menor. Eles estão lá no Leitor Cabuloso.
Muito legal, Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela tua colaboração aqui. Já se encontra, inclusive, convidado para outros programas, né? Lembrando que a gente está se dirigindo aí ao final da temporada. Devagarinho estamos chegando lá, hein, Paulo? Que bom. Olha, eu vou procurar sempre episódios que eu acho que você vai gostar. Que legal. Obrigada, meu amigo. Valeu, viu? Valeu. E, Marco, chegando aqui ao final do nosso podcast, pra gente sair da nossa zona do crepúsculo, qual seria a mensagem pro nosso ouvinte? As pessoas, na verdade, elas são diferentes em todos os lugares, até inclusive as pessoas que estão próximas de você, elas são diferentes do que você imagina delas, que você você não sabe do que tem lá dentro, o que tem no fundo do ser delas e o que passa exatamente na cabeça delas. Respeite as diferenças, não olhe as diferenças de outras culturas como um exotismo, simplesmente como se eles realmente fossem algum animal que está numa jaula para sua apresentação, né? Para ser apresentado para você, para o seu divertimento, e você ficar ali se divertindo com o que você acha estranho, diferente, em vez de compreender e até ter empatia e tentar descobrir proximidade com aquilo, né? Para você poder ter um olhar mais humano, né? Então, isso vale muito pro mundo de hoje, né? Porque você é confrontado com as ideias pré-concebidas que você tem sobre o outro, que o outro tá chegando na sua porta, né? Então você tem que pensar muito bem como é que você vai recebê-lo. É isso aí. É isso aí, vamos borrar essas fronteiras, né? Vamos acabar com essas fronteiras, né? O mundo é de todos nós, gente, até os outros planetas. Bora lá. Beijão pra vocês e até o próximo podcast. Um abração, pessoal. Fiquem bem.